Em uma reviravolta inesperada, o Papa Francisco acaba de revelar a identidade do próximo Papa, deixando todos absolutamente chocados. Este anúncio surpreendente pegou o mundo de surpresa, preparando o terreno para uma mudança monumental na Igreja Católica. Com um grupo cuidadosamente selecionado de cardeais em jogo, o futuro do papado agora é mais incerto e intrigante do que nunca. Quem assumirá o poder e o que isso significa para o futuro da Igreja? Fique ligado enquanto mergulhamos fundo nesta revelação sem precedentes. A saúde do Papa. Francisco gera especulações sobre seu futuro. O Papa Francisco, agora com 87 anos, tem sido um líder ativo da Igreja Católica, mas seus problemas de saúde cada vez mais frequentes têm gerado especulações sobre seu futuro e se ele poderia considerar renunciar antes de concluir seu pontificado. Conhecido por sua intensa agenda de viagens e seu compromisso pessoal com o cargo, Francisco enfrentou uma série de desafios de saúde nos últimos anos, levantando dúvidas sobre sua capacidade de continuar desempenhando uma função tão exigente fisicamente. Francisco tem lidado com diversas questões de saúde, incluindo problemas crônicos no joelho que o obrigam a usar uma cadeira de rodas. Apesar disso, ele afirma que sua saúde geral está bem e já declarou que não pretende deixar o cargo de Papa. No entanto, seus problemas de saúde são significativos. Ele já passou por diversas cirurgias, incluindo uma operação no pulmão na juventude, que o deixou com apenas um pulmão completo, tornando-o mais vulnerável a doenças respiratórias. Além disso, o Papa Francisco passou por 2 cirurgias intestinais e teve uma hérnia reparada em junho de 2023. No ano passado, foi hospitalizado com um quadro inicialmente diagnosticado como bronquite, mas que depois foi confirmado como pneumonia. Apesar desses desafios, o Papa tem se mantido resiliente e ativo em suas funções. Sua decisão de continuar viajando extensivamente, mesmo com limitações físicas, demonstra sua dedicação ao papado. Nos últimos 10 anos, ele visitou mais de 60 países e, em 2024, está programado para uma de suas viagens mais longas, percorrendo cerca de 32 mil quilômetros em visitas à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Sua saúde não o fez alterar significativamente seus planos, e embora o Vaticano não tenha adotado precauções especiais para essas viagens, ele sempre viaja com suporte médico, incluindo um médico e 2 enfermeiros. Ainda assim, suas limitações físicas levantam questões sobre seu futuro no cargo. Em uma histórica entrevista com a âncora do CBS Evening News, Norah O'Donnell, o Papa Francisco foi questionado sobre a possibilidade de renunciar, como fez seu antecessor, o Papa Bento XVI, em 2013, devido ao agravamento de sua saúde. O Papa Francisco respondeu com firmeza, afirmando que nunca considerou essa possibilidade. Ele mencionou que sua única questão de saúde atual é o problema no joelho, que tem melhorado, e que apenas se sua saúde não puder mais continuar, ele cogitaria renunciar. Por enquanto, insiste que a ideia de deixar o papado não passa por sua cabeça. Essa declaração vem em meio a um cenário de especulações crescentes sobre sua condição. A decisão do Papa Bento XVI de se aposentar em 2013 foi a primeira renúncia papal em quase 600 anos e deu início a debates sobre se Francisco, agora em idade avançada e enfrentando diversos problemas de saúde, poderia eventualmente seguir o mesmo caminho. O próprio Papa Francisco já abordou o assunto, reconhecendo que, embora as pessoas naturalmente especulem sobre sua saúde e a possibilidade de um novo Papa, ele continua comprometido em exercer seu papel pelo tempo que sua saúde permitir. A saúde do Papa tem sido monitorada de perto pelo Vaticano e pela mídia. Embora ele permaneça ativo, sua capacidade de continuar cumprindo suas funções a longo prazo
é uma preocupação constante. Suas limitações físicas o obrigam a usar uma cadeira de rodas, um símbolo de sua mobilidade reduzida, mas ele insiste que sua mente continua afiada e focada em sua missão. Em suas memórias, Life, My Story Through History, lançadas em 2024, Francisco refletiu sobre suas dificuldades de saúde no passado e suas perspectivas sobre o futuro do papado. Ele reconheceu a tendência humana de especular sobre a saúde de um papa, mas aconselhou calma e compreensão, enfatizando que tais discussões não são incomuns nem chocantes. Embora sua saúde seja uma preocupação legítima, especialmente devido à sua idade e histórico médico, o Papa Francisco parece determinado a continuar servindo enquanto seu corpo permitir. Como em qualquer papado, a questão sucessória permanecerá um tema de grande interesse para a Igreja. Novos cardeais e o futuro da Igreja Católica. Em seu aniversário de 88 anos, o Papa Francisco acaba de anunciar um acontecimento monumental que pode redefinir o futuro da Igreja Católica: a identidade do próximo Papa. Essa revelação faz parte de sua contínua reformulação do Colégio de Cardeais, que desempenha um papel crucial na eleição do futuro pontífice. Durante o anúncio, ele revelou a nomeação de 21 novos cardeais, trazendo mudanças significativas na composição do eleitorado papal. Entre os novos cardeais nomeados, o mais jovem é o bispo ucraniano Mykola Bishok, de 44 anos, enquanto o mais velho é o arcebispo Ângelo Acerbi, de 99 anos, com uma distinta carreira diplomática. Dos 21 cardeais, 20 têm menos de 80 anos e, portanto, são elegíveis para votar em um conclave papal. Essa decisão representa uma jogada estratégica de Francisco, garantindo que o Colégio de Cardeais seja cada vez mais composto por homens escolhidos por ele, com um número expressivo de clérigos oriundos de ordens religiosas, marcando um momento histórico em seu pontificado. Este consistório é significativo por várias razões. Ele representa o esforço do Papa para diversificar a Igreja global, promovendo cardeais vindos das periferias em vez das grandes metrópoles. Essa tendência está alinhada com sua visão de uma igreja mais inclusiva, voltada para regiões historicamente negligenciadas em favor dos centros de poder na Europa e na América do Norte. Os nomes dos novos cardeais geraram surpresa e especulação, incluindo figuras inesperadas e locais antes ignorados. Um dos destaques é Bishok, o primeiro católico grego-ucraniano a receber o barrete cardinalício do Papa Francisco. Sua nomeação é particularmente notável, pois contorna o primaz da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Major Arcebispo Sviatoslav Shevchuk, que tem criticado algumas das declarações do Papa sobre a guerra na Ucrânia. Essa decisão aumenta o mistério em torno da abordagem diplomática de Francisco e de como ele gerencia o delicado equilíbrio das relações da Igreja com a Ucrânia e a Rússia. Além disso, a nomeação de Bishok faz com que a Austrália volte a ter um cardeal após a morte do cardeal George Pell, em janeiro de 2023. A Igreja Australiana, abalada por polêmicas nos últimos anos, agora terá nova representação no Colégio de Cardeais. Contudo, em um movimento característico de Francisco, ele ignorou as tradicionais arquidioceses de Sydney e Melbourne, distanciando ainda mais seu papado das estruturas de poder convencionais dentro da Igreja. Na Europa, o Papa Francisco nomeou o arcebispo Ladislav Nemet, da Sérvia, o arcebispo Roberto Repolli, de Turim, Itália, e até mesmo Mons, George Jacob Koovakad, agente de viagens do Papa. Koovakad, de nacionalidade indiana, tem anos de serviço diplomático no Vaticano e era apontado como um possível sucessor do cardeal Oswald Gracias, de Bombaim. Sua elevação ao cardinalato gerou especulações sobre seu futuro papel dentro do Vaticano e sua potencial liderança em questões globais da Igreja. Um dos aspectos mais notáveis deste consistório
é o número recorde de membros de ordens religiosas nomeados para o Colégio de Cardeais. Dos 21 novos cardeais, 11 pertencem a ordens religiosas, estabelecendo um novo precedente. Entre eles, destacam-se 3 franciscanos, os arcebispos Luiz Gerardo Cabrera Herrera, Jaime Spengler e o bispo pascalis Bruno Siucur, além de um franciscano conventual, o arcebispo Dominique Joseph Mathieu, atualmente em missão em Teherã, Irã. Sua nomeação envia uma clara mensagem política em meio às crescentes tensões no Oriente Médio. Além disso, 2 membros da Congregação do Verbo Divino foram nomeados cardeais. O arcebispo Tarcísio Isao Kikuchi, de Tóquio, e Ladislav Nemet, da Sérvia. A decisão do Papa de elevar esses nomes reforça seu compromisso em fortalecer a presença global da Igreja Católica, especialmente na Ásia e na África, regiões onde a população católica tem crescido constantemente. Outro destaque entre os novos cardeais de ordens religiosas é o padre Fábio Baggio, chefe da Divisão do Vaticano para Migrantes e Refugiados. Sua nomeação é vista como uma extensão direta do compromisso do Papa com questões de justiça social, especialmente a defesa dos refugiados. A ascensão de Baggio segue um caminho semelhante ao de seu predecessor, o cardeal jesuíta Michael Czerny, e o posiciona como um potencial líder futuro das iniciativas humanitárias do Vaticano. Talvez a nomeação mais simbólica seja a do padre Timothy Radcliffe, um teólogo dominicano. Radcliffe, que teve uma relação complexa e por vezes conturbada com o Vaticano sob pontífices anteriores, agora recebe responsabilidades significativas no processo sinodal da Igreja. Sua elevação envia um sinal claro de que Francisco valoriza o rigor intelectual e uma diversidade de perspectivas na liderança da Igreja, mesmo que isso signifique revisitar tensões passadas. Com o consistório de 8 de dezembro, o Papa Francisco terá nomeado impressionantes 80% dos cardeais elegíveis para eleger seu sucessor. Essa mudança aumenta significativamente o número de eleitores leais a Francisco e reduz a influência dos papados anteriores de João Paulo II e Bento XVI. Com o número de eleitores ultrapassando o limite canônico de 120, fica evidente que o papado está passando por uma transição, com Francisco posicionando seus escolhidos para moldar o futuro da Igreja. Uma análise do Pew Research Center mostra um declínio constante no percentual de cardeais europeus, enquanto a representatividade da África, da Ásia-Pacífico e da América Latina continua a crescer. Essa mudança demográfica influenciará, sem dúvida, a futura direção da Igreja, à medida que as perspectivas dos cardeais dessas regiões dominam cada vez mais as discussões sobre as eleições papais. Quando os novos cardeais se reunirem na Basílica de São Pedro, em 8 de dezembro, todos os olhares estarão voltados para o arcebispo Acerbi, de 99 anos, que falará em nome de seus colegas. Sua nomeação é simbólica não apenas por sua longa trajetória de serviço ao Vaticano, mas também como um lembrete de que a influência na Igreja não é limitada pela idade. À medida que o Papa Francisco se aproxima do final de seu pontificado, a conversa sobre seu sucessor é inevitável. Apesar das críticas de alguns setores quanto ao momento dessas especulações, está claro que as decisões do Papa em relação ao Colégio de Cardeais estão preparando o cenário para o futuro do papado. A Igreja entra em uma nova era, que será definida pelas escolhas feitas nos próximos conclaves. Por enquanto, o mundo observa atentamente enquanto o Colégio de Cardeais se prepara para a próxima fase da história da Igreja. Os jogos de poder e alianças que moldarão o próximo papado. A eleição de um novo Papa, um dos processos mais secretos e influentes do mundo, é marcada por uma teia de manobras políticas e alianças cuidadosamente construídas. Nos bastidores, em locais discretos de Roma, como o restaurante Velando, perto da Basílica de São Pedro, ou o Rinaldi al Quirinale, os cardeais mais influentes se reúnem em privado
para discutir o futuro do papado. Nesses encontros, os almoços são menos sobre a comida e mais sobre a articulação política para garantir que seu candidato preferido tenha chances reais de ascender ao papado. O ambiente pode parecer casual, cardeais jantando de terno preto e colarinho romano, mas os interesses envolvidos são imensos. Esses cardeais carregam um anel de ouro maciço, dado a eles pelo Papa que os nomeou, um símbolo de seu status de elite dentro da Igreja. Com a saúde do Papa Francisco se tornando uma preocupação crescente, os sussurros sobre seu possível sucessor estão cada vez mais audíveis. A eleição de um Papa deveria ser guiada pela inspiração divina, mas, na prática, é um processo muito mais complexo e repleto de intrigas. A narrativa popular, especialmente em filmes como Conclave, retrata a escolha papal como um evento puramente religioso, no qual os cardeais deliberam em segredo dentro da Capela Sistina. A realidade, porém, é muito mais sutil. John Cornwell, em seu livro A Thief in the Night, descreve o Vaticano como um palácio de eunucos fofoqueiros, um ambiente onde disputas de poder e estratégias de influência são comuns. Essa disputa por posições começa muito antes do conclave. Nos meses que antecedem a eleição, encontros informais e jantares ocorrem, nos quais alianças são firmadas e lealdades são testadas. As embaixadas do Vaticano, incluindo a do Reino Unido junto à Santa Sé, desempenham um papel crucial em facilitar essas conversas. À medida que o pontificado de Francisco avança, cardeais formam blocos, cada um tentando garantir que seu candidato preferido seja escolhido. Esses encontros pré-conclave permitem que cardeais discutam o futuro da Igreja, criem redes de apoio e, em alguns casos, influenciem a direção do conclave. Em 2013, quando o Papa Bento XVI tomou a decisão sem precedentes de renunciar, essas articulações nos bastidores desempenharam um papel fundamental na eleição do cardeal Jorge Bergoglio, de Buenos Aires. Reuníamos cardeais de Gana, Nigéria, Quênia, Sudeste Asiático. Era tudo sobre capacidade de networking, lembra Francis Campbell, então embaixador do Reino Unido junto à Santa Sé. Esses encontros permitiram que cardeais da Commonwealth se conectassem com aqueles baseados no Vaticano, criando um ambiente propício para a influência política. Quando Bento renunciou, essas conexões se tornaram decisivas para a eleição de Bergoglio. O cardeal Cormac Murphy O'Connor, do Reino Unido, desempenhou um papel crucial ao garantir que o nome de Bergoglio fosse discutido entre os cardeais, especialmente nos encontros organizados pela Embaixada do Reino Unido antes do conclave. Essa rede de contatos, aliada ao alcance pessoal de Bergoglio, assegurou sua eleição como Papa Francisco. O processo eleitoral vai além de quem é o mais qualificado ou querido. Trata-se de um equilíbrio entre diferentes facções, com conservadores e progressistas disputando o controle. Quando Bento XVI foi eleito em 2005, foram os conservadores que estavam mais organizados. Sua capacidade de mobilizar cardeais indecisos ajudou Ratzinger, um defensor dos valores católicos tradicionais, a vencer. Por outro lado, quando Francisco foi eleito em 2013, foi a ala progressista que ganhou força. Eles estavam unidos no desejo de reforma, tanto dentro da Igreja quanto em sua relação com o mundo. A diplomacia também desempenha um papel crucial nesse processo. Embaixadores junto à Santa Sé, como Campbell e seu sucessor Nigel Baker, organizaram jantares e encontros para cardeais, criando um ambiente no qual eles podem discutir o estado da Igreja e compartilhar suas visões sobre o futuro do papado. Já tivemos 28 cardeais ao redor da nossa mesa, lembra Campbell. Esses encontros, embora informais, podem ter um impacto significativo no resultado do conclave, permitindo que cardeais formem conexões e discutam as necessidades da Igreja de maneira mais reservada.
A influência desses encontros não pode ser subestimada. A complexidade da eleição papal ficou ainda mais evidente em 2005, quando os cardeais mais conservadores do Vaticano garantiram que Joseph Ratzinger, um crítico ferrenho da cultura moderna, fosse escolhido em vez de seus adversários mais liberais. No entanto, a eleição do Papa Francisco em 2013 marcou uma grande mudança na dinâmica de poder do Vaticano. Com a renúncia de Bento XVI, os cardeais progressistas assumiram o controle, impulsionando um Papa que daria ênfase à justiça social e à reforma. Acredito que ele morrerá no cargo, disse Michael Fitzgerald, refletindo sobre o pontificado de Francisco. Ele já passou do momento para renunciar. Desde então, Francisco reformulou o Colégio de Cardeais, nomeando 111 cardeais durante seu papado. Sua influência é evidente no crescente número de cardeais progressistas, cujos votos provavelmente definirão o resultado do próximo conclave. Com o consistório de 7 de dezembro, que instalará 21 novos cardeais, a composição do Colégio de Cardeais se inclinará ainda mais a favor de Francisco. Isso pode significar que o próximo Papa será escolhido por uma ala mais liberal, embora o desfecho permaneça incerto. Agora, queremos saber de você. Entre os 21 cardeais, quem você acredita que ascenderá ao papado? Ele trará uma nova era de reformas ou manterá os caminhos tradicionais da Igreja? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais atualizações sobre essa história emocionante.